Abre aí em Gênesis capítulo 45, versículo 9. Se você não tiver Bíblia para acompanhar a gente, você pode acompanhar na projeção, que vai ser tudo compartilhado conosco, tá? Gênesis 45, 9. Paulo, tem como tirar um pouco dessa microfonia? Quando eu falo, fica um assovio. Final. Estou assim batendo prato. Gênesis 45, 9 diz assim: apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe, assim tem dito o teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Eu vou ler mais uma vez para que você preste atenção nas palavras de José. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe, assim tem dito o teu filho José, Deus me tem posto por senhor aonde? Em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Coloca a mão no teu coração. Pai, essa é a tua palavra que sempre nos sustenta, nos alimenta e nos fortalece. Deus, fica à vontade para falar ao nosso coração, nos fazer entender o que precisamos fazer para poder alcançar favor diante de Ti. Que o Senhor possa alcançar cada coração que se encontra aqui, quebrando as existências e fazendo a Tua obra, porque nós queremos ser alvo do Teu favor e das Tuas misericórdias. Eu repreendo todo o atrapalho, todo o embaraço, tudo aquilo que de alguma forma tentar nos impedir de receber o que o Senhor tem para nós, que não encontre lugar no nosso coração, nem no nosso meio, mas que tudo caia por terra, aquilo que não vem de Ti, em nome de Jesus. Cumpre os Teus propósitos e aquilo que o Senhor tem preparado para essa tarde, nas nossas vidas, que seja real nesse lugar, em nome de Jesus. Que ninguém saia daqui como entrou, mas que todos nós possamos sair com algo do Senhor para as nossas vidas. Cumpre os Teus propósitos e tudo que acontecer aqui, que dê glória àquele que é o único digno de toda honra e glória, que dê glória ao Teu nome, ao Senhor Jesus. Assim nós oramos e quem concorda, diga amém. Pode sentar no seu lugar. Graças a Deus. Eu sempre gosto de passear um pouco para a gente entender o que precisa ser entendido, porque o fato é que a Bíblia, a palavra de Deus, tem poder. Amém? A palavra de Deus tem poder, mas não somente quando ouvida ou entendida. Algumas pessoas imaginam que o simples fato de vir, ouvir e entender já as faz receber o que Deus tem para elas. Não. A palavra de Deus vai ter poder quando é ouvida, entendida e praticada. Se você ouvir e entender, ótimo. Se você não praticar, você não vai alcançar nada. É a mesma coisa que você ler uma dieta e entender tudo que o nutricionista quis colocar ali, mas não faz. Vai emagrecer? Não. Vai ter gominho? Não. Vai perder peso? Não. Você tem que olhar, entender e colocar em prática para que isso faça efeito na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então vamos entender um pouco do contexto onde eu quero chegar, porque o personagem aqui você já percebeu quem é, né? É quem? José. Gente, eu poderia ficar esse restinho do mês de julho e todo o mês de agosto lendo a mesma história de José, porque todas as vezes iria ser alguma lição diferente para a gente. Muita coisa nós conseguimos aprender e absorver a partir disso que José viveu. Mas hoje eu quero, de alguma forma, compartilhar com você aquilo que Deus trouxe ao meu coração e falou muito. Deus falou muito ao meu coração. Eu digo uma coisa, não foi tão desafiador entender, mas talvez seja desafiador colocar na mais perfeita prática, porque exige muito da gente, muito de mim e muito de você. Mas eu quero ver uma vida abundante que Deus tem para mim. Alguém também? Então nada melhor do que fazer aquilo que a palavra de Deus nos orienta a fazer. A gente viu aqui sobre José do Egito, que é um homem conhecido, de uma história conhecida. Mas eu quero que você entenda um pouco de quem era José, porque falar sobre ele sem saber quem ele era não tem graça. Para falar de José tem que falar um pouco do bisavô dele, que foi Abraão. Abraão casou-se com Sara e teve um filho da promessa. Não estou dizendo do outro, não, que foi um deslize. Mas o filho da promessa de Abraão foi quem? Isaac. Isaac casou com uma moça chamada Rebeca. Isaac e Rebeca tiveram gêmeos, que foi Esaú e Jacó. Jacó se casou com duas mulheres naquele tempo. Tá? Só frisar. Aí, quando se casava com uma mulher, a serva dela também servia como esposa. Então, ele casou-se primeiro com Lia, e a serva de Lia se chamava Zilpa, então também servia a ele.
Logo depois ele se casou com Raquel, e a serva de Raquel, chamada Bila, também servia a ele. Então ele, na verdade, entrou numa empreitada. Porque ele casou ao final de tudo com quantas mulheres? Repita comigo, naquele tempo. Amém, Jesus. Só para ficar claro, tá? Naquele tempo. Desse casamento dele com Raquel, surgiu então o filho da velhice dele, que foi esse moço chamado José. José, ele era o mais novo dos seus irmãos, era o filho da velhice de Jacó. E olha que não eram poucos irmãos. E José acabava desde muito cedo tendo experiências com Deus. E Deus sempre se apresentava a ele, e muitas das suas experiências com Deus eram através de quê? Você lembra? De sonhos. Deus falava muito com José através de sonhos. Algumas pessoas e algumas linhas teológicas e algumas denominações não defendem isso. Elas falam que Deus não precisa mais de sonho para falar com ninguém, que Deus pode falar através da sua palavra. Eu não estou aqui para confrontar ou contender com ninguém, mas eu creio que Deus fala conosco através de sonhos. Quem crê aqui? Deus pode falar, revelar alguma coisa, trazer alguma coisa, esclarecer algo. José era uma pessoa que tinha muitas experiências com Deus, de Deus falar com ele através de sonho. E era até, de certa forma, constante, porque José deitava depois de um dia de trabalho puxado. Quando ele deitava, bum, desabava, desmaiava, prontamente ele sonhava. E o que acontecia? Ele sonhava e fazia o quê? Você lembra? Contava. Ele sonhava e compartilhava com os seus irmãos o sonho. E era uma situação muito delicada, porque José era o filho mais novo, então toda a regalia e todo o cuidado era para ele. Ele tinha melhor roupa, ele era mais bem cuidado, sabe? José era aquela pessoa que nunca ia na mercearia comprar nada. Coisa que eu experimentei. Toda vez, horário de almoço, eu compro uma coca. O ódio que eu tinha disso, gente. Eu falava, uma coca, lá vai eu no sol comprar Coca-Cola. Toda vez que faltava alguma coisa, eu tinha que comprar. Alguém passou por isso da sua infância também? Quem, por favor, comigo, levante a sua mão. Você sabe o que eu estou falando. Tudo era gente. No almoço, vai comprar. Não sei o quê, vai sair, vai na taberna, compra farinha, compra não sei o quê. Não era José assim, não era. Isso não era para José. Os irmãos dele faziam tudo, mas José era sempre preservado. Aí não bastasse essa visão meio assim, complicada dele diante dos irmãos de ser o preferido, o mais bem cuidado, o mais bem olhado, o mais bem assistido. Ele ainda compartilhava o que ele sonhava. Gente, eu sonhei que tinha assim alguns feixes de trigo e eram 7 e um no meio. Aí os 7 se curvavam para o do meio era eu. Gente. Aí o povo ficava bolado. Nojento. Já não bastasse ele ser o queridinho da mamãe e do papai, ainda está querendo dizer que vai todo mundo se dobrar e servir. Você percebe? Não criava uma situação de dissabor? Não criava uma situação de contenda? Então entenda, eu já falei isso inúmeras vezes, mas todas as vezes que eu falei isso eu vou repetir. Entenda e atenção para isso. Aquilo que Deus revela para você é seu. Não compartilha com ninguém até a segunda ordem de Deus. Aquilo que Deus colocar no teu coração em forma de sonho, de projeto ou de plano, que você sonhar, que você percebeu que é alguma coisa de Deus para você, guarda para você, até que Deus te dê a orientação de você compartilhar com outras pessoas. O problema é que a gente quer logo falar para os outros. Meu irmão, entende uma coisa, tem pessoas que desejam e querem o mal porque existe inveja, e a pessoa invejosa não quer ter o que você tem, não quer ter teu emprego, não quer ter teu carro. A pessoa invejosa quer ser quem você é. E essas questões de que as pessoas nutrem no coração de sentimento ruim, para quem não é protegido por Deus, afeta. Eu era uma criança linda, botaram o olho e eu fiquei assim. Essas coisas funcionam, gente. Sabe, não quero colocar pânico não, mas isso funciona e é desagradável. Você acha que você agrada a todo mundo? É que todo mundo te aplaude? Não. Tem gente que tem inveja, que tem despeito, que aplaude você, mas por dentro tá. Aí você se prepara, poxa, Deus me deu condições e Deus falou que eu vou ter condições de trocar de carro. Falou, não, eu vou trocar de carro. Parabéns. Que nunca quebre. E não seja roubado. Que Deus preserve esse carro. Muito feliz por você. Não expresso, mas por dentro estou desabando em alegria e felicidade.
Aquilo que Deus der para você, guarda com você. Porque se Deus te deu, é de quem? Seu. Guarda e protege isso. Até a segunda ordem de Deus para você. Quando Deus te orientar a alguma coisa, então você vai compartilhar com as pessoas. Meu irmão, e que Deus abençoe quem fala demais, porque quem sabe, a hora de falar, já é abençoado. Tem um pensamento que eu aprendi, acho que foi até com Sidney, que me disse a primeira vez, um pensamento de Freud. A gente é livre do que cala, escravo do que fala. Então, se você fala demais, você vai ser pego por aquilo que você fala. Então, se cala. Aquilo que Deus te dá, conserva, guarda para ti, porque é teu, até que Deus te dê a segunda ordem de você compartilhar com outras pessoas. Quem entende aqui, diga amém. Se Deus falar com você, incomodar o teu coração, abrir portas, mostrar possibilidades, amém, glória a Deus, mas é meu. Até a segunda ordem, eu não compartilho com o seu ninguém, guardo para mim, espero a hora de Deus me dar a orientação e direção para poder fazer o que eu tenho que fazer. E José acabava compartilhando tudo, contando tudo, enchendo o coração dos irmãos de raiva. Embora fosse todo um plano de Deus, a história dele foi toda complicada. Porque se levantou os irmãos e os irmãos de José foram e venderam ele como escravo. Meu irmão, aqui começa a saga, dava um filme. Porque a vida de José dava um filme. Tipo assim, a saga de José, o filme. Porque começou a ser, quando ele foi vendido como escravo. Aí começou todo o processo da vida dele. Estou contando para que você entenda onde eu quero chegar. Depois de vendido como escravo, ele parou na casa de quem, você lembra? Potifar. Ele parou na casa de Potifar para trabalhar lá. Quem era Potifar? Potifar era o oficial do faraó, era um cara rico, que tinha muitos bens e muitas posses. E José começou a administrar os bens de Potifar e tudo começou a prosperar, porque ele sabia muito bem lidar com isso. Porque as dificuldades e adversidades revelam habilidades nossas. Sim ou não? Ele começou a perceber que ele era um ótimo administrador. Ele começou a administrar os bens de Potifar e tudo começou a prosperar. Era muito amigo de Potifar, era muito querido pela casa. Só que Potifar era casado com uma piriguete. E essa mulher tentava José de todas as formas, porque José era um cara de boa aparência, era um crossfiteiro. E ela tentava, você pensa o quê? Que fosse uma vez, não, ela tentava José de todas as formas. A gente mandava mensagem, mandava nudes. José, ele fugindo, ele escapando, e ela perseguindo, até que teve um dia que ela encostou na parede mesmo, falou assim, agora sim, vem Zezé. José não foi bobo, que ele era de Deus, era íntegro, mas era um homem. Ele sabia que podia cair. Ele estava sendo de cara muito tentado, a mulher devia ser bonita, com dinheiro, turbinada. Ele falou, gente, eu não posso vacilar, eu não posso fazer isso com o meu Senhor, não posso fazer isso com aquele que me abrigou na casa, ele que acredita em mim. A mulher começou a pressionar, ele largou a túnica dele e saiu correndo, para não ter problema. Isso é integridade, né, gente? Integridade custa caro, exige muito da gente. Ele vazou, e nessa pequena atitude, José dá duas lições de vida para a gente, muito, muito importantes, que a gente precisa guardar para a nossa vida. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos ter que aprender a lidar com duas situações que vão ser muito constantes para nós. E as pessoas, às vezes, não sabem como lidar e agem e reagem de maneira errada. Meu irmão, nós temos um inimigo, um arco-inimigo, além da nossa carne, além de nós mesmos, que se chama diabo. E a Bíblia fala como é que você tem que lidar com as artimanhas dele. Lê para mim o que é que diz em Tiago 4, 7 e 8. Todo mundo junto? Não, agora é só rapidinho, com voz de quem comeu, tá? Vem. 1, 2, 3. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pastor, quando o inimigo vier contra mim, eu resisto, eu seguro firme, porque ao diabo a gente resiste. Você vai ter uma saída, ele vai ter que ir embora. Você, não, isso aqui é meu, a casa é minha, a família é minha, o emprego é meu, o dinheiro é meu, a vida é minha, eu não vou abrir mão de nada. E quando você resiste, ele foge. Ao diabo a gente resiste. A Bíblia também fala em 2 Timóteo 2,22. Lê para mim todo mundo junto, 1, 2, 3. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor.
Entenda, os desejos da juventude não são aqueles que surgem somente na juventude. Eles surgem a partir da juventude. Enquanto você é criança, você não pensa nada de ruim nem de mal. Mas à medida que você vai crescendo, se tornando mais jovem, começa a ouvir as porcarias no pensamento da gente. Então ele fala, fuja desses desejos que surgem a partir da juventude. Sai disso. Esses desejos de juventude são as tentações. Eu nunca vi ninguém ser tentado para coisa boa. Nunca ninguém chegou para mim e falou, pastor, eu estou tão tentado a orar de madrugada. Coisa assim que é mais forte que eu, quando eu vejo eu acordei, duvido. Nunca ninguém chegou para mim e falou, pastor, eu estou muito tentado a jejuar. Assim, eu não quero comer, mas a comida vem, eu consigo resistir. Quem, gente? Porque, bom mesmo é o quê? Comer. Ninguém é tentado a coisa boa. Bom mesmo é comer o quê? Você é tentado a comer salada? Eu estou tentado a comer uma rúcula com alface. Não! Você é tentado a quê, meu irmão? Arroz integral? Não, arroz branco. Frito no alho e óleo. Você é tentado a quê? Farinha. Um feijão, calabresa e bacon. Tentado a quê? A Coca-Cola. Normal, gelada. É tentado aqui a carne gorda, frango com pele. Sim ou não? É tentado aqui a Nikito. Que tinha tentado. Nunca vi ninguém tentado. Eu estou muito tentado a beber água com biscoito integral de arroz. Gente! Não é! A gente é tentado para coisa complicada, sim ou não? E o que você faz quando a tentação bate na sua porta? Convive com ela? Não, nunca se sinta forte o suficiente. Nunca vai nesse balão de, não, pastor, olha, eu estou uma pessoa agora, eu estou centrado, eu estou uma pessoa forte, eu estou firme, não se engane e não se julgue muito forte. Quando a tentação vier, faça como José. De tentação a gente foge, vaza, vai embora. Quando você olhou, opa, vazei, não vou no embalo. Ao diabo a gente, mas da tentação a gente, você entende? Quem entende aqui, diga amém. José nos dá uma lição para a vida. Ao diabo a gente resiste, mas da tentação a gente foge. Ele foi injustamente acusado, foi preso. Mas, gente, quando ele foi preso, José revolucionou Pedrinhas. Porque ele fez da prisão um lugar modelo. Ele passou onde ele chegava, ele passou a administrar a prisão. E a prisão passou a ser uma prisão modelo, porque aonde ele chega, ele faz a diferença, não por ele, mas por aquele que é com ele. E eu quero profetizar na sua vida nessa noite. Quem quiser, levanta a mão, assim como quem quer receber. Aonde você colocar a planta dos seus pés e aonde você chegar, vai prosperar em nome de Jesus. Não por você, mas por aquele que vai na tua frente. Deus é com você. Aonde você for, vai prosperar em nome de Jesus. Quem recebe isso, diga eu recebo. Coloca no coração em guarda, porque é teu, em nome de Jesus. Onde José chegava, as coisas aconteciam com ele. E lá na prisão ele começou também a fazer amizades, relacionamento e interpretar sonhos. E trouxeram 2 sonhos para ele, de 2 pessoas lá, 2 prisioneiros, um padeiro e um copeiro. Ele interpretou. O fim do padeiro não foi bom, mas o fim do copeiro foi bom. Ele falou, olha, você vai voltar a trabalhar no palácio. E quando você voltar a trabalhar no palácio, lembra de mim. Lembra de mim lá. Fala para mim de Faraó, naquela expectativa, né? Isso aí que o copeiro foi solto, voltou a trabalhar lá. E os tempos passaram e Faraó teve sonho. E no sonho ele via 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas de milho bem mal aparentadas e 7 espigas de milho bem viçosas. E o que é isso? E o que é isso? E ninguém conseguia interpretar, e mago nenhum conseguia interpretar, e ninguém conseguia dizer o significado do sonho. Até que o copeiro que estava dentro do palácio falou, olha, Faraó, tem uma pessoa que vai saber interpretar, que ele está lá na prisão, que é José. Gente, é uma história que só mesmo um roteirista como Deus pode escrever. Ele vai colocando tudo no seu devido lugar. Aquilo que parece que é tormenta, não é. É preparo de Deus. E aquilo que parece que é o fim, é o começo de uma grande história. O copeiro lembrou e falou, olha, tem um homem que pode interpretar o seu sonho, que é José. Chama ele. José foi lá e falou, Faraó, eu tenho a interpretação desse sonho.
7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas viçosas, 7 espigas bem mal aparentadas. É porque virão 7 anos de muita fartura, 7 anos de muita abundância, mas após esses 7 anos, virão 7 anos de muita escassez, pobreza e miséria. Sabe o que o Senhor faz? Constrói celeiros grandes ali pela BR. Uns celeiros bem grandes, e você vai estocando alimento enquanto a gente for plantando e colhendo, para quando chegar aos 7 anos, a gente ter bastante coisa guardada e abundância, e ninguém no Egito vai passar necessidade. O faraó olhou e falou, poxa, é verdade, só que quem vai fazer isso é você. Deus honra o seu povo. José então agora se torna o quê, gente? O governador do Egito. E nesse período de fome que chegou, os 7 anos de fome, essa fome alcançou até as terras de Israel. E a família dele passou fome. E os irmãos, a pedido do pai, foram até lá pedir ajuda. Mas os irmãos não reconheceram ele. Ele reconheceu os seus irmãos. E quando os irmãos chegaram até ele para pedir ajuda, eles se curvam diante dele. E a Bíblia fala em 42, Gênesis 42, 9. Lê para mim o que diz o versículo 9. Então José lembrou-se dos sonhos que havia. Glória a Deus. Porque, meu irmão, chegará o dia em que tudo que você vai ver que tudo que Deus disse para você era verdade. Tudo que Deus falou a respeito da tua vida, tudo que Deus falou a respeito do teu futuro, tudo que Deus falou para você acerca das orações que você fez, dos momentos que você lia a palavra, dos cultos que você frequentou, e você sentia que Deus falava ao teu coração, vai chegar um dia em que você vai ver que tudo que Deus falou era a mais pura verdade. Porque Deus é um Deus de planos. Ele executa os planos. Deus não fica sentado de braço cruzado esperando a morte chegar do seu povo, não. Deus é um Deus de planos. Eu coloquei uma frase essa semana na rede social que teve tanta repercussão que eu não esperava. E eu a repito aqui nessa noite, eu coloquei assim: vai chegar o dia em que irão tentar tirar todos de perto de você, irão tentar tirar tudo seu, todas as suas possibilidades, mas o que não sabem é que o negócio de Deus é com você, não é com o que você tem. E José passou, olhou e viu tudo diante dele, o que Deus havia falado com ele em sonho se tornando realidade, porque é assim que Deus faz. Quem crê nisso, diga amém. Agora, no texto que nós lemos aqui em Gênesis 45, 9, José já havia se revelado aos seus irmãos. Quer ver? Lê comigo o que nós lemos aqui em Gênesis. Todo mundo junto lê comigo, 1, 2, 3. Apressai-vos e subi a meu pai, e diz-lhe, assim tem dito o teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Irmão, pare e pensa comigo. Como José desejava rever o seu pai, e quantas vezes que ele deve ter sonhado com esse momento, porque ele foi tirado abruptamente do pai dele. Não se despediu, não deu tchau, não falou até logo, ele foi tirado da casa dele, numa situação completamente desumana, nunca mais viu. Eu passei agora praticamente 15 dias fora, e todo dia ligar para meu pai e minha mãe, como é que vocês estão? Estão bem? Almoçaram? O quê? Cuidando, vendo, e a saudade batia. Você imagina alguém que estava distante, longe, foi tirado do seu pai, sem ter a chance de se despedir. Saiu dali abruptamente, não sabe como é que estavam as pessoas, não sabe como é que estava ninguém. De repente os irmãos dele chegam lá e após todo um processo, ele se revela aos seus irmãos, fica todo mundo bem. Oh, situação maravilhosa. José podia, quer saber? Vamos lá onde meu pai, vamos sair agora daqui, eu estou doido para ver meu pai, como eu quero abraçar meu pai, como eu quero rever tudo lá, como eu quero rever a nossa casa. Ele podia fazer isso ou não? E tinha razão para isso? Sim ou não? Muita! Ele foi tirado, roubado do seu pai. Saiu de casa, deixou a família. Ele podia muito bem largar tudo e ir embora para abraçar o pai, para ver o pai. Mas, ele exercia um cargo de liderança, que foi dado por quem? Por Deus, para a provisão do povo do Egito e preservação de toda uma espécie. Ele não estava em qualquer lugar, não foi qualquer pessoa que colocou ele ali. Foi todo um plano de Deus para que ele chegasse aonde ele chegou. E dentre tantas lições dessa história, a grande lição de José para hoje
que eu preciso que a gente entenda, porque Deus queima isso no meu coração. Espero que Ele consiga revelar algumas coisas dele para você também, porque a grande lição de José para hoje, para a gente José parou, olhou, pensou, respira fundo, José, porque eu não posso ser controlado por impulsos. Eu não posso ser movido por instintos. Eu posso largar tudo, deixar tudo e ir embora, mas eu não posso fazer isso. Porque José entendia que tinha uma posição de governador, e então precisava continuar o quê? Governando. Ele precisava continuar cuidando daquilo que o favor de Deus tinha proporcionado para ele. Quem entende aqui, diga amém. Porque pessoas impulsivas e controladas pelas suas emoções, o que elas comumente professam é assim, eu amo tanto essa pessoa que, se for necessário, eu largo tudo por ela. Como diria o famoso profeta Luan Santana, é só você fazer assim, que eu volto. Eu largo tudo, eu deixo tudo. Alguém conhece alguém assim? Eu largo, eu deixo, eu abandono. Eu estou aqui para o que der e vier, porque é o amor da minha vida. Pessoas impulsivas são capazes de fazer sim ou não? Pessoas impulsivas e controladas pelas suas emoções comumente professam, quer saber, nunca mais eu me proponho ou me disponho a isso, ou a ir nesse lugar, eu não vou mais fazer isso, nunca mais, não contem mais comigo, porque eu vou isso, porque ela começa a decidir tudo por ela mesma, muito impulsiva, cheia de emoções, e agora vai ser assim como ela pensa, como ela acha. José podia ser movido pelo impulso de ir até o seu pai. Eu posso, eu tenho condições, tenho, mas não. A reação de José foi o quê? Tragam meu pai até mim. Tragam meu pai até... E olha, gente, que Jacó já era avançado em idade. Jacó não era um jovenzinho. Jacó já era um senhor. E um baita senhor. Que Davi não tinha nem força de andar para chegar até lá. Né? Jacó já tinha idade. Mas José foi firme. Se vovô saudável, né? José foi firme na postura. Não. Eu não vou até lá. Eu estou no lugar que Deus me colocou aqui. Então tragam meu pai até mim. Pastor, o que o senhor quer dizer? Me ouça com atenção. Entenda que Deus fará você ocupar lugares espirituais como filho e servo dele, que não será possível você descer dessa posição para ir ter com alguém. Deus vai te colocar em lugares pelo poder dele, pela graça dele, pela misericórdia dele, que não vai ser possível você então se prestar a descer e sair de onde Deus te colocou em busca de alguém, ou por causa de alguém. E descer, nesse caso, entenda, não é um produto de prepotência ou arrogância. Descer é se assentar em qualquer lugar, é frequentar qualquer lugar, é jogar tudo para o alto. Quer saber, eu quero ir embora, porque eu quero ser feliz, porque eu quero viver, porque eu quero... Não é mais, não dá mais. Deus vai te colocar em lugares que você não vai ter condições de poder fazer o que você quer e como você quer. Não vai dar para se igualar a qualquer exemplo. Porque minha prima fez, porque meu tio fez, porque minha irmã fez, porque o meu pai não sei o quê, porque fulano do meu trabalho agiu assim e com ele deu certo. Você não é todo mundo. E Deus te colocou em lugares que não colocou outras pessoas. Quem me entende aqui, diga amém. Será necessário dizer para algumas pessoas, eu não vou descer, vocês que têm que subir. Eu não vou descer. Subam. E subir nesse caso venham estar onde eu estou, venham viver o que e como eu estou vivendo, venham usufruir dessa bênção, porque há lugar para você aqui onde eu estou. De repente isso é pesado, porque isso vai exigir muita posição da gente. Meu irmão, amar alguém não é desistir da posição espiritual em que Deus me colocou para viver com essa pessoa. Amar alguém não é destruir a própria história para embarcar em uma aventura. Quem me compreende aqui, diga amém. Isso não é amar alguém, não. Amar alguém é convidar esse alguém para viver do mesmo favor que você vive. Amar alguém é convidar esse alguém para viver a mesma bênção que você vive.
Amar alguém é convidar esse alguém para o mesmo lugar espiritual que você está. E presta bem atenção, porque se a prova de amor vier acompanhada da proposta de você deixar tudo o que tem, e o pior, deixar de ser quem você é, guarda isso, é insanidade e loucura, não é amor coisa nenhuma. José podia ter abrido mão de tudo e corrido até seu pai, mas não, eu não posso. Eu estou no lugar que Deus me colocou, então vão ter que vir até mim. Para José, o lugar que eu tenho em Deus não me fará declinar por amor a Jacó ou a quem quer que seja. O lugar que eu tenho em Deus me dará graça para eu permanecer onde eu estou e dizer aos outros, venham e subam para cá. Quem me entende aqui, diga amém. É impressionante como tem pessoas que Deus leva alto, coloca em posições abençoadas e de repente, por um impulso, a pessoa dá 10 passos para trás, retrocede de volta e larga tudo que Deus fez e deixou. Acontece ou não? Deus abençoa, levanta, coloca em lugares altos e de repente, ao invés de trazer as pessoas para cima, Ele desce. E abre mão de tudo. A gente precisa ser mais firme ao renunciar nossos impulsos, nossa carne e nossas vontades, a fim de vermos tudo que Deus tem para nós, no lugar onde Deus nos colocou. Porque, meu irmão, pare e pense comigo, José no final foi abençoado ou não? Estava num bom lugar ou não? Estava numa posição boa ou não? Chegar ao posto de governador custou para José um poço, uma venda como escravo, uma injustiça humilhante na casa de Potifar e custou para ele dias de prisão fria. O que eu quero dizer? Só você sabe o valor da sua história para, no impulso, você abandonar o seu lugar, jogar tudo para o alto e viver histórias que não podem mais ser vividas e repetidas. Quem me entende aqui, diga amém. É aquela famosa música do Cidade Negra. Você não sabe o quanto eu caminhei. Faz sentido ou não? Você não sabe o quanto que eu caminhei para chegar até aqui. Você não sabe da minha história, do que eu tive que plantar e colher e viver para chegar até aqui. Eu não vou descer. Você vai subir. E as pessoas não vão entender, vão criticar. Ah, ele diz que é crente, mas não tem amor. Duro de coração. Demônio. Não é uma questão de inflexibilidade, é uma questão de posicionamento. Porque, meu irmão, uma nova história escrita por Deus é o que está aguardando para você. E essa história vai ser nesse lugar que Ele te colocou. E não confunda lugar com situação. Deus tem coisas grandes, maravilhosas e boas para escrever na tua vida. Quem recebe isso, diga amém. E é desafiador para a gente, porque muitas vezes nós somos tentados a, por impulso, fazer alguma coisa, sim ou não. Quero mais. Desisto. Não é para mim. Não. Nunca mais. Olha Deus, nunca mais. Por impulso. Por impulso. Nós não fomos feitos por Deus para vivermos no impulso. Nós temos lugares maiores que Deus quer nos colocar. Quem recebe isso, diga amém. Mas quem reconhece que precisa de uma ajudinha de Deus, porque você é impossível em algumas coisas. Eu creio, pastor. Ô, glória, deu errado. Eu não queria mesmo. Por isso que eu preferia morrer. Esse mundo é mau. Eita Deus. O pessoal que eu não entendo, ora com fé, coloca e ora assim, Deus, está na tua mão, seja o que Deus quiser. Deus não quis, Ele quer morrer. Faz sentido, gente? Seja o que Deus quiser, o que Deus tem para mim é muito melhor e muito maior. Eu quero orar por você, para que você não abandone tudo por um impulso. Acordar em um belo dia, desanimado, não te faz deprimido. Não vencer alguma batalha, não te faz um derrotado. Você me entende? Não estar sorrindo hoje, não te faz uma pessoa eternamente triste. Quem me entende?
Vamos orar. Fica em pé no teu lugar. Feche os olhos, eu quero orar por você. Meu coração se move a orar por cada pessoa aqui nessa noite. Porque às vezes Deus nos leva tão longe e por impulso nós acabamos jogando tudo para o alto. Porque a gente não sabe esperar mesmo. A gente é ruim para esperar. José podia ter largado tudo, mas ele, não, eu estou no lugar que Deus me colocou. Então vão ter que subir até aqui. Você pode falar, pastor, as pessoas não querem subir, então não são pessoas para você. Isso vai exigir muito posicionamento e vai ser complicado, porque é abrir mão de algumas coisas e pessoas. Porque Deus te colocou em lugares que não tem mais como você, por impulso, abandonar e descer, gente. É daí para cima. É daí para mais. Mas Deus sabe do teu coração e das tuas limitações. Porque Deus conhece a gente. Deus conhece a gente. Quem sabe nós temos aqui pessoas que vivem de recomeços, porque Deus sempre leva para lugares altos, mas aí por impulso larga tudo e tem que recomeçar. Aí passa mal, vergonha, constrangimento, perda. Chega disso. Eu digo para todas as áreas da sua vida, chega disso, porque não é o que Deus quer. Se você não acordar amanhã muito feliz, paciência. Mas você não é derrotado ou deprimido. O dia ou amanhã pode não estar muito bem. Se você perder alguma coisa ao longo desses dias, você não é um perdedor e derrotado. De repente não era para ser. Mas isso não faz de você uma pessoa caracterizada como alguém que é derrotada e frustrada. Não é. Não se mova por impulsos determinando quem você é. Você é filho de Deus. Herdeiro de uma promessa que Deus tem para você. Eu quero orar por você nessa tarde. Senhor, o que seria de nós se não fosse o Senhor? Deus, é muito desafiador às vezes conseguir manter o equilíbrio nesse mundo mau. E acaba sendo muito comum a gente perder o equilíbrio e agir mesmo por impulso. Falando, fazendo, se esquivando, agindo ou reagindo ou não agindo em nada. Isso traz para nós perdas tão difíceis, Senhor, mas eu te peço, nos dá esse equilíbrio de José. Não, eu estou no lugar que Deus me colocou, então subam vocês até aqui, porque aqui também tem lugar para vocês. Nos fortalece cada pessoa emocionalmente, sentimentalmente, mentalmente, fisicamente. Fortalece, Deus, para que cada um de nós possamos tomar um posicionamento que te agrade e não nos afaste do lugar que o Senhor mesmo tem nos colocado. Guarda a mente de cada pessoa, guarda os pensamentos de cada pessoa, Senhor. Não permite que as situações e circunstâncias nos impulsionem a agir e nos fazendo perder e se perder ao longo da caminhada. Não permite isso, Deus. Que o Teu Espírito Santo encontre lugar na nossa mente e no nosso coração, nos dando a força necessária, o equilíbrio necessário, nos dando posicionamento ideal nas situações e circunstâncias que enfrentamos. Olha por cada homem, olha por cada mulher. Olha por pessoas que precisam de posicionamento no seu trabalho, ou precisam de posicionamento, Deus, nos relacionamentos em que vive, sejam eles de amizade ou amorosos. Olha por pessoas que precisam de posicionamento na sua vida financeira, profissional. Deus nos instrui, nos direciona, nos abençoa com a Tua bênção. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo. Que ninguém volte para sua casa, Deus amado, vazio, mas que a Sua palavra possa penetrar nos corações e fazer com que pessoas nessa noite tomem posicionamentos que vão gerar bênção para as suas vidas. Não nos permite, Deus, descer de onde o Senhor nos colocou, e só nós sabemos a história que vivemos e enfrentamos para chegar onde chegamos. Não
Não nos permite retroceder, voltar para trás 20 passos e perder aquilo que o Senhor tem nos dado e deixar o lugar que o Senhor tem nos colocado. Mas age em nós, por nós, para a tua glória através de nós. É o que eu te peço por cada pessoa e oro por cada um aqui nessa noite. Em nome de Jesus. E quem recebe isso, diga amém. Coloca a tua mão no teu coração, por favor. Ora assim comigo, Senhor meu Deus. Não há nada na minha história que o Senhor não conheça. Porque enquanto ela estava sendo escrita, o Senhor estava lá. Então o Senhor me conhece. O que eu te peço nessa noite é que pelo teu Espírito Santo eu tenha força, discernimento e entendimento para não deixar e abandonar os lugares que o Senhor tem me colocado, aquilo que o Senhor tem me proporcionado. Me dá força para que aqueles que me cercam subam onde eu estou, porque aqui onde o Senhor me colocou há lugar para todo mundo. E alcança com a tua graça, fortalece a minha vida, renova as minhas forças e abençoa a minha caminhada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não senta sem abraçar alguém e falar que Deus te ajude. Que a gente precisa da ajuda de Deus mesmo, viu? Graças a Deus. Graças a Deus.